Boa tarde a todos. Dando sequência então aos nossos temas, vamos primeiro nos elevando ao alto, buscando Jesus, nosso mestre e irmão maior, nosso divino amigo, pedindo, mestre querido, abençoe esse nosso projeto, que também nos abençoe no dia a dia para que possamos nos sentir fortalecidos em nossa caminhada. Assim seja. Bom, o livro então é o Ideal Espírita, que é ditado por autores diversos e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. O tema é o espantalho. O astuto comandante de entidades das trevas reuniu a pequena expedição de companheiros que voltavam da esfera física, onde haviam ido em combate aos espíritas, e lhes tomava contas. Eu, dizia um dos perseguidores sarcásticos, torturei a cabeça de fervoroso pregador de Kardec, impedindo-lhe o acesso à tribuna por mais de 2 meses. Ótimo, falou o chefe. Entretanto, isso terá trazido muitos benfeitores ao socorro preciso. Eu, chacoteou um deles, consegui provocar a queda de uma criança anulando o concurso de operosa médium passista por 2 semanas. Excelente, concordou o diretor das sombras, mas não resolve, porque muita gente do plano superior terá vindo. Outros relacionaram atividades inferiores diversas sem que o mentor cruel demonstrasse encantamento maior. Um deles informou, porém: eu encontrei um grupo de espíritas convictos e devotados, mas passei a frequentar-lhes o pensamento, dizendo-lhes que eles eram imperfeitos, imperfeitos e imperfeitos, até que todos acreditaram não valer mesmo nada. Então aí todos cruzaram os braços e começaram a dormir em abatimento e desânimo. O tenebroso dirigente deu enorme gargalhada e recomendou à turma sombria a levantar com urgência em cada sementeira do espiritismo o espantalho da imperfeição. Hilário Silva. Bom, esse tema, na verdade, ele serve para todos nós encarnados, mas ele se dirige especificamente aos espíritas, a nós espíritas. E nós percebemos também o que? 2 grupos. O primeiro grupo, assim como acontece problema na vida de todo mundo, o primeiro grupo passa por situações que eles acabam se afastando temporariamente do trabalho, mas eles se esforçam, resolvem a situação e aí voltam às atividades. Já o segundo, aceitando as sugestões negativas, eles simplesmente desistem. A diferença aí está no quê? No orai e vigiai. Porque sugestão todos nós podemos receber. Se nós baixamos a guarda, claro que nós vamos aceitar essas sugestões com mais facilidade. O cuidado que nós devemos ter diariamente é o que nós afirmamos para a nossa mente e como nós condicionamos a nossa mente. Então, na afirmação é assim, se nós afirmamos, sou imperfeito e pronto, essa afirmação ela vem acompanhada de outros sentimentos, como o de culpa, incapacidade, inutilidade, inferioridade. E daí nós sabemos que para a depressão é um passo. Se nós pensarmos de uma forma diferente, sou imperfeito, mas eu tenho a oportunidade de melhorar, de me melhorar. Posso fortalecer a minha vontade, a minha capacidade com a minha reforma íntima e pedindo o auxílio superior, tendo a certeza que o auxílio vem. Então, ou seja, já muda a situação. Outra coisa também,
quando em relação ao condicionamento, então quando nós colocamos condições para nós mesmos. Então, ou seja, só vou começar a frequentar uma casa, só vou começar a estudar na condição de. Então, por exemplo, estar preparado. Se nós esperarmos por isso, vai ser difícil. Lembrando a passagem onde levam uma mulher adúltera até Jesus, então se nós observarmos ali, Jesus ele não condena e nem julga, nem o grupo que quer apedrejar e nem a mulher. Por quê? Ele solta uma frase para reflexão. Que, claro, como profundo conhecedor da alma humana, ele então diz: aquele que estiver puro de pecado, que atire a primeira pedra. Com essa frase, ele faz com que o grupo faça o quê? Um exame de consciência. Isso sim é correto para nós fazermos um exame de consciência, mas também não nos julgarmos. E quando ele diz para a mulher: vá e não peques mais, é a oportunidade que nós temos o quê? Da correção. E também, a partir daí, praticar o exercício da gratidão, que é muito importante também. E trazendo para os dias de hoje, então é óbvio que nós não devemos atirar pedras, né, em ninguém, no próximo, mas essas pedras, elas representam o que? A maldade, a crítica, a maledicência. Então nós não devemos nem atirar contra o próximo e também contra nós mesmos, né? Devemos nos preservar nesse sentido. O que é também muito importante nós nos lembrarmos é o seguinte: Deus não nos criou perfeitos. Então Ele não espera de nós e nem cobra de nós o preparo, mas com toda certeza Ele abençoa o nosso esforço. Alguns nomes que nós podemos até citar de pessoas que se julgavam um comportamento errado, pecadoras, imperfeitas e que tinham cometido muitas falhas. Então nós temos Madalena, que depois teve um trabalho muito ativo no cristianismo, Paulo de Tarso, que desenvolveu também um trabalho grandioso, Pedro, que por 3 vezes que nega Jesus, mesmo tendo convivido com ele diariamente, mas ele ali na hora acabou negando, mas depois ele se coloca também à frente do trabalho. Levi, quando aceita o convite, ele por ser cobrador de impostos, ele se preocupou com a imagem que teriam dele, como iriam vê-lo sendo um cobrador de impostos e sendo um discípulo de Jesus. Mas ele aceita o desafio e se torna mais tarde um dos principais evangelistas. E também Zaqueu, né? Que Zaqueu, se sentindo acolhido por Jesus, ele se transforma. Então ele viu que tinha uma nova oportunidade, com isso ele se transforma e passa a ser uma outra pessoa. Então é essa a maneira que nós precisamos ter de conduta para que nós não nos tornemos esse espantalho da estagnação, como alerta o tema de hoje. Bom, e para encerrar, nós podemos, aí, sabendo que a natureza não dá saltos, nós podemos aí, seguir 2 exemplos. Um da água. A água, ela segue o seu curso, não importa o que surge à frente dela. Então surge um obstáculo, ela dá a volta, ela passa por baixo, ela passa por cima, mas ela não desiste, ela vai. E um outro também é o da lagarta. A lagarta, com o peso do corpo dela, sabendo que ela tem as dificuldades e os obstáculos para enfrentar, ela sabe que se ela desanimar, ela não vai ter a oportunidade de formar o casulo dela até que ela adquira as asas dela. Então, nós precisamos de obstáculos, nós precisamos de dificuldades, que é justamente para que nós possamos amadurecer. Assim seja. Bom, assim então, vamos mentalizando então Jesus, nosso querido Mestre, pedindo: Mestre de amor e bondade, permita que as nossas vibrações
possam envolver todo o nosso planeta, envolver todas as pessoas que no momento passam por dificuldades, a dificuldade que estamos enfrentando no momento. E que as nossas vibrações também possam ser utilizadas pelos nossos irmãos do plano espiritual superior, os que trabalham em Teu nome, Mestre, para que sejam utilizadas da melhor forma possível. Assim seja. E assim, então, agradecidos por mais essa oportunidade, lembrando então Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja.